Olá pessoal, Ivan e FJ Tubes. Vamos fazer aqui o que eu acho que praticamente é o último vídeo dessa série aí de orientações sobre o pré do H2B. Então eu acho que esse seria um dos vídeos principais, que é o vídeo onde a gente vai trazer aí orientações para a instalação do pré do H2B. E aí eu acho muito pertinente trazer aí um conteúdo de um vídeo que o Hugo fez, onde ele explica como instalar o pré do H2B. Eu vou pegar a parte principal desse vídeo que ele fez e vou colocar na sequência aí, tá pessoal? Porque é um conteúdo muito rico, foi feito pelo próprio projetista do pré, né, o Hugo Ribeiro, e ele explica muito bem várias questões importantíssimas da instalação. Mas é preciso a gente ter em mente algumas questões. Primeiro, pessoal, é o seguinte: como o Hugo mesmo fala, e a gente vem discutindo isso já há muito tempo, né? Pelo menos há um ano quase, né? A eliminação dessa questão do ruído de 60 Hz, né, no caso aqui nosso no Brasil, ela é muito difícil, tá? Porque as variáveis são muito diferentes, cada instalação é diferente uma da outra, os amplificadores são diferentes, enfim, não é uma coisa muito fácil de eliminar por completo. É possível cercar bem e eliminar quase que praticamente todo o ruído, né? Mas é muito difícil, tá? Em alguns casos a gente não consegue. Até hoje a gente tem problema com ruído. Uma segunda questão é o seguinte: a sugestão de instalação que o Hugo vai repassar aí no vídeo na sequência, não quer dizer que seja uma sugestão de uma instalação que seja, vamos dizer aqui, entre aspas, a correta, né? Porque todo mundo sabe, isso é evidente, é óbvio, que você tem várias formas corretas, né, de fazer a instalação de amplificadores dentro de um gabinete. Então, é preciso ter isso em mente, que a sugestão que vai ser colocada aí não quer dizer que seja uma sugestão correta. É uma sugestão que é, vamos dizer assim, resultado de muita pesquisa, de muitas experiências, muitas medições que nós fizemos, muita assim, monta, desmonta e mede e pesquisa. O próprio pré, né, do H2B nasceu de todas essas discussões e toda essa questão de ruído que a gente começou a enxergar com medições no QA 401. Enfim, é uma instalação que ela é um pouco diferente das convencionais que a gente vê por aí o pessoal orientar, tá certo? Então eu peço que vocês prestem atenção, principalmente na questão dos terras, tá certo? Da maneira de conduzir os grounds, né, ali dentro do gabinete, e é uma sistemática diferente de fazer a instalação, mas funciona, viu pessoal? Funciona. O Hugo lá em Portugal teve resultados espetaculares, e eu aqui também, nas montagens que eu tenho aqui do H2B em gabinetes, praticamente eu não tenho ruído, né? Se bem que eu faço muita instalação aqui das fontes fora do gabinete, né? Que eu, de tanto pelejar com ruído aqui, eu adotei essa sistemática, né? Mas mesmo os que eu monto dentro de gabinete aqui, eu tenho pouco ruído, tá certo, pessoal? Então, na sequência, eu vou colocar as partes principais. Vocês prestem atenção aí nas orientações do nosso amigo Hugo Ribeiro,
que são orientações aí que são verdadeiras pérolas de conhecimento, tá bom, pessoal? Um abraço a todos, e se tiver algum conteúdo aí mais para frente relacionado ao pré do H2B, a gente coloca aí disponível para o pessoal, tá bom? Um abraço a todos e muito obrigado aí pela atenção. Relativamente aqui ao pré, o standard que está definido é 12012 para a tensão de alimentação. Aqui os reguladores de tensão 7909 e 7809. Quem tiver um transformador de 15015 também pode usar. Eles podem aquecer aqui um bocadinho mais os integrados, porque a diferença entre entrada e saída é maior. Nesse caso pode-se colocar aqui uma chapinha de metal, de cobre de preferência, mas também pode ser de alumínio. Deve ser isolada com micas, ok? Porque estes terminais eles são metálicos, pode haver aqui um curto, deve-se ter cuidado. Bom, o potenciómetro, esta placa não vai ser distribuída com potenciómetro, porque as pessoas podem ter já o seu próprio potenciómetro, ou a instalação no gabinete vai condicionar a posição do potenciómetro, então não vai haver aqui potenciómetro. O potenciómetro por defeito é parafusado aqui, ok? E deve soldar por baixo. Já vamos ver como é que ele solda aqui por baixo. Aqui temos 9 vias, apenas estas 6, portanto, para o potenciómetro duplo. Estas 3 estão em paralelo com estas 3 aqui, porque existe a possibilidade de soldar aqui diretamente também o potenciómetro. E existem potenciómetros com esta medida, tanto com a medida com espaçamento menor e outros com espaçamento maior. Portanto, eu decidi colocar aqui este espaçamento diferente para permitir diferentes tipos de potenciómetro. Bom, o standard aqui vai ser o LM4562 com uma impedância de entrada do amplificador de 10 kΩ. Existem também aqui resistências para quebrar os grupos de terra caso se utilize uma fonte única. Eu já vou explicar mais à frente. Portanto, aqui temos as saídas out A, ground in A, ground in B e ground out B. Cuidado que estes grounds não estão ligados, a resistência entre este ground e este ground não é zero. Existe aqui uma resistência para quebrar o grupo, ok, entre estes grounds. Existe aqui uma ligação que está portanto, ligada aqui ao ponto central de aterramento. O potenciómetro deve estar ligado aqui, quando é parafusado ele fica ligado aqui ao ground automaticamente, aqui nesta trava e também na rosca. Mas existe aqui um contacto. Já vamos ver que a ligação do ground do pré-amplificador, se tivermos uma caixa metálica, podemos fazer a partir aqui deste parafuso, mas é preciso ter cuidado, porque a ligação à caixa metálica deve ser feita num único ponto, e se ela já for feita nas fichas RCA, não a devemos fazer aqui, deve ser isolada, ok? Isto percebe-se melhor no esquema mais à frente. Bom, aqui só para mostrar como é que podemos ligar o potenciómetro aqui por debaixo, com umas patinhas de umas resistências, podemos ligar aqui, ok? Aqui temos uma montagem com SMD. O SMD, caso seja usado, é montado por debaixo da placa, mas, como eu disse, o standard é o LM4562, soldado por cima. Bom, isto é muito simples, aqui não há que errar, porque o potenciómetro entra nesta posição e é soldado aqui, portanto este aqui é o ground. O potenciómetro quando roda neste sentido, para termos o volume mínimo, portanto estamos a ligar o terminal central ao ground. Portanto aqui não há que errar, é ligar nesta posição, não virar o potenciómetro ao contrário e trazer os fios para cá, ok? Aliás, seriam ligações mais compridas e haveria o risco de nos enganarmos aqui nas ligações na placa. Nesta orientação não há que errar, portanto é ligar diretamente, ok? Bom, aqui eu tenho um esquema de como poderia ser a montagem num gabinete com o pré junto às fichas RCA. Isto é muito importante, o pré junto às fichas RCA. Esta ligação aqui deve ser muito curta, o mais curta possível, ok?
Depois temos aqui as ligações do pré aos amplificadores. Aqui isto é um sistema com duas fontes. Eu aconselho a utilizar duas fontes e completamente os grounds separados, não ligar os center tapes de um lado ao outro, ok? Usar duas fontes. Pode-se utilizar uma fonte única, sim, pode-se utilizar, porque o pré já tem aqui resistências que quebram os grupos de massa, mas é sempre de evitar, porque por vezes mesmo assim podem surgir problemas. Bom, aqui temos a ligação dos 220, vem os transformadores. Aqui é algo que eu estou a idealizar. Eu já tenho uma plaquinha destas de startup, comprei, mas estou a pensar fazer uma placa destas também. O filtro EMI, depois hei de falar noutro vídeo sobre isso, ok? É importante também usarmos estes filtros. Agora aqui temos aqui um pormenor de como ligar. Eu vou fazer aqui um zoom. A ligação do pré nos amplificadores é muito simples, ok? Portanto, temos aqui as saídas, uma saída e outra saída. Portanto, a azul temos o ground, o vivo está aqui a vermelho, o in, aqui deste lado a mesma coisa. Estes fios devem ser blindados, ok? Devem ser fio blindado. Aqui temos as ligações às fichas RCA, normalmente utilizadas fichas RCA, podem ser BNC também. Portanto, a ligação, o vivo vai aqui na bolinha do meio da ficha RCA, ok? Importante, se tivermos uma caixa metálica, que as caixas de madeira não há este problema, mas se tivermos uma caixa metálica onde estes dois grounds são curto-circuitados um no outro, na realidade eles vão ser curto-circuitados dentro do equipamento que nós vamos ligar, mas se estiverem ligados um ao outro na caixa metálica, não devemos fazer esta ligação aqui com a caixa metálica. Portanto, fica a ligação neste ponto. Teoricamente não deve existir correntes a circular, porque as fontes são isoladas, ok? Podemos ver que vem um ground deste lado, vem outro ground daqui, eles estão completamente isolados e são juntos aqui neste ponto, ok? Se as fichas RCA estiverem isoladas do chassis, então aí podemos fazer o aterramento na caixa aqui neste ponto com um parafuso, ou podemos soldar um fio aqui e, com um terminal, ligar no chassi. Agora, há aqui uma particularidade. Os dissipadores não devem ser deixados flutuantes, devem ser ligados. Eu já fiz várias experiências, inclusive experimentei ligar os dissipadores. Quando temos um dissipador único, como é o meu caso, é mais problemático, porque temos que ligar o dissipador a algum lado, e se ligarmos o dissipador ao center tape, ligamos ao center tape de um lado ou ligamos ao center tape do outro, não podemos ligar aos dois, porque vamos fazer um anel de massa pelo dissipador. Nem sempre é problemático, ok? No meu caso eu experimentei ligar à terra dos 220, depois acabei por ligar o dissipador aqui no terra comum aqui da placa, ok? Liguei o dissipador, que tinha um dissipador único, liguei aqui neste ponto, na realidade foi aqui que soldei, no terra aqui da placa, liguei tudo aqui, o terra dos 220, os dissipadores, e por defeito os center tapes já vêm a ligar aqui à placa, ok? Mas em alguns casos em que os dissipadores estão ligados no chassi e fazem, eu não aconselho muito. A experiência que tenho é ter tudo isolado, inclusive os dissipadores, não ligar o dissipador um ao outro. Não quer dizer que venha problema daqui de ligarmos um dissipador ao outro ou estar ligado na caixa, mas o ideal seria ter tudo completamente separado e ligar os terras num único ponto, ok? Que é como eu tenho aqui. Se fizermos esta ligação e ligarmos o chassi aqui, não devemos ter problemas. Se formos ligar os dissipadores um ao outro, vai haver correntes, portanto podem haver correntes a circular pelo chassi da caixa, e isso já é mais problemático. Bom, relativamente aqui à alimentação, pode ser usado um transformadorzinho, ok, à parte. Eu gosto de usar um transformador à parte.
Alguns transformadores toroidais que as pessoas compram já pedem para ter aqui uns enrolamentos auxiliares para o pré-amplificador, também pode ser utilizado. Eu gosto de usar um transformadorzinho à parte, mas pode ser usado, não tem qualquer tipo de problema usar os enrolamentos auxiliares do toroidal. Se tivermos com uma fonte única, eu não tenho aqui nenhum boneco com fonte única, porque eu acho que vale a pena investir e ter duas fontes isoladas, se forem fontes até reguladas, duas fontes de menor potência, uma para cada amplificador. Bom, se for uma fonte única, vamos ter sempre aqui um anel de massa, não há volta a dar, porque há um ground que vem para este lado e há outro ground que vem para este lado, e depois eles vão ser algures curto-circuitados aqui à frente. Por isso existe aqui umas resistências que quebram os grupos de massa, e pode ser usada uma fonte única, ok? Mas sem dúvida que a melhor performance que vamos ter aqui no amplificador será com duas fontes de alimentação. Essa é a experiência que eu tenho. Uma fonte de alimentação, temos que ser muito mais cuidadosos com esta questão dos grupos de massa. Bom, relativamente aqui às ligações, eu já falei disto no outro vídeo, mas é sempre bom relembrar. O ground, o center tape deve ligar na placa e daqui sai para o alto-falante, ok? Aqui a mesma coisa do outro lado, portanto temos o mesmo tipo de ligação, como é óbvio. Na placa não existe correntes a circular para o ground. O ground que temos aqui é um ground de sinal na placa, ok? Não existe correntes a circular aqui no ground. As correntes que existem a circular é das alimentações para a saída, ok? E pronto, basicamente penso que já falei em tudo. Só chamar a atenção que devido ao isolamento que temos aqui entre terras, não convém ligar aqui geradores de funções e osciloscópios. Se quiserem fazer essa medição, quiserem aferir se o amplificador está com as especificações, podem fazê-lo, mas devem ligar o gerador de funções e o osciloscópio no mesmo sítio, ok? Porque as terras não são, portanto, as terras estão isoladas. O ideal é ligar as terras todas aqui neste ponto, no ponto comum que liga ao chassi, ligar a terra do gerador de funções e a terra do osciloscópio, ok? Se quiserem fazer alguma medição, eu não aconselho muito a fazer esse tipo de medições, porque por vezes podemos criar um loop de massa e gerar uma oscilação. Isso já me aconteceu, ok? Com cabelagens em cima da bancada, grupos de massa grandes, facilmente cometemos um erro desses, e não é muito conveniente. Se alguém quiser medir, tiver dúvidas, pode perguntar, ok? Não há problema nenhum.